Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que é essa moça? Uma declaração do ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, a favor de boicote a empresas de Israel foi duramente criticada. José Genuíno foi entrevistado durante transmissão ao vivo no fim de semana do canal de esquerda DCM-TV. Essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante, inclusive, desse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. A declaração de José Genuíno gerou muitas críticas, entre elas da Confederação Israelita do Brasil. Em nota, a CONIB diz que é uma fala antissemita e que o antissemitismo é crime no Brasil. A instituição afirma ainda que o boicote a judeus foi uma das primeiras medidas do regime nazista contra a comunidade judaica que culminou no Holocausto. O ex-deputado foi procurado, mas não quis comentar. Olha, quando o José Genuíno faz uma declaração como essa, eu fico em dúvida. Eu não sei se é para lamentar porque ele não ficou quieto, porque ele não preferiu o silêncio, ou se é para agradecer a oportunidade que ele dá para a gente discutir o assunto aqui no Jornal da Band e denunciar um raciocínio claramente antissemita. Portanto, é extremamente errado dizer que o Hamas está defendendo os interesses da Palestina e do povo palestino. Não está. O objetivo do Hamas é a destruição do Estado de Israel e a criação de um Estado islâmico no lugar. O Hamas trabalha com a Jihad Islâmica, que são os mesmos fundadores da Al-Qaeda, que têm em comum o desejo de remover os traços ocidentais da região para a hegemonia muçulmana. Isso é fato. E só para você entender, quando foi que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, foi ao fim da segunda intifada, onde o Ariel Sharon determinou a retirada das tropas de Gaza, abrindo espaço para que o Hamas dominasse o local, que é pequeno, e vencesse as eleições. Após a tomada de Gaza pelo Hamas, um bloqueio foi feito para que a vida do Hamas fosse dificultada. Mas como existem 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza, essa população também é atingida. Desde então, o Hamas segue atacando Israel, que, quando revida, é acusado de usar uma força desproporcional, mas segue se defendendo dizendo que só revida porque a sua população civil é atacada. E é após toda essa história que nós chegamos aos eventos recentes de 7 de outubro de 2023, onde o mundo acordou com as redes sociais repletas de vídeos inacreditáveis. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o que ficou claro foi que o Hamas invadiu Israel e tirou a vida de homens, mulheres, crianças e idosos de forma indiscriminada. A crueldade era tanta que tiravam a vida das pessoas, pegavam seus celulares, filmavam e postavam no Facebook para que toda a família e amigo assistissem às cenas de barbárie. Não foi um ataque ao Estado de Israel, foi um ataque às pessoas, à população, aos civis. A palavra adequada é massacre. Não foi um ato de reivindicação de nada, foi um ato de ódio, de maldade, de crueldade. O maior ataque terrorista desde o 11 de setembro, onde mais de 3 mil pessoas perderam suas vidas. Em Israel, nesse ataque, já são mais de 1.200 pessoas. O pastor Rodrigo Silva comentou algo que é importante a gente refrisar. É o maior ataque aos judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Enfim, todos viram. Logo na sequência do ocorrido, Israel declara guerra ao Hamas. E é aí que entra, eu não sei se de forma proposital ou por ignorância, porque não é uma guerra declarada contra a Palestina e seu povo. É uma guerra declarada contra um grupo terrorista. Nesse, eu vou dizer, engano, muitas pessoas se declararam apoiadoras da Palestina e dos atos do Hamas, como se o que o Hamas fez fosse justificável perante as demandas da Palestina. Eu vi os piores comentários de gente que até pouco tempo atrás chamavam quem discordavam deles de nazis. Disseram que Israel promove um apartheid e por isso Israel deve pagar. A política brasileira se tornou inacreditável, como podemos ver em algumas matérias a seguir. Parlamentares do PT são contra a moção de repúdio a Hamas. Sessão da Câmara é suspensa após parlamentares do PT colocarem propositura de repúdio a Israel em meio à condenação do ataque terrorista do Hamas. Por ora, Brasil não vai propor sanções ao Hamas no Conselho de Segurança da ONU, da qual o Brasil esse mês é o presidente. MST chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. E após a repercussão óbvia, o MST apaga a nota de apoio à Palestina que citava a reação legítima a Israel. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim,
já escreveu a apresentação de livro do Hamas, onde ele disse que o Hamas ter papel central na Palestina é encorajador. A nota do Itamaraty para noticiar a vida perdida de 2 jovens brasileiros veio com um frio: falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Falecimento? Sério? Em entrevista na Globo, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, disse que chamar ou não o Hamas de terrorista depende da ONU. Mas em seu perfil ele chamou os presos políticos do dia 8 de terroristas. O embaixador de Israel no Brasil ressalta a falta de sensibilidade do governo do Brasil em pronunciamentos sobre o Hamas. Aliás, um ato foi convocado em Brasília por PSOL, o DCE da Universidade de Brasília, PT Juventude, MST, PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, PCB, dentre outros. Mesmo com conhecimento das imagens, mesmo sabendo o que o Hamas fez, eles foram até o ato para gritar: Viva Hamas! Um funcionário público nomeado por um parlamentar do Partido Comunista do Brasil falava abertamente sobre o seu apoio ao Hamas, além de zombar de cenas de mulheres violadas por terroristas. O cara recebia mais de 20 mil reais por mês de salário, pago com o seu dinheiro. Após a repercussão, foi exonerado, apagou as redes sociais e disse que agiu no calor do momento. Mônica Valtvogo, da Globo, trouxe em seu jornal a relação próxima entre PT e Hamas. E após o jornal ir ao ar, ela foi mega atacada na internet. No outro dia, ela volta dizendo que usou a palavra errada, que o certo seria dizer que parte do PT tem simpatia pelo Hamas, já que em 2021, 20 parlamentares de esquerda assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Entre eles, hoje, 2 ministros de Estado. Paulo Pimenta, que disse que só a ONU pode dizer que o Hamas é terrorista, e Alexandre Padilha, que às vésperas do ataque em Israel, recebeu em seu gabinete o servidor público exonerado por, no mínimo, antissemitismo. Gente, até o Papa se manifestou dizendo que Israel tem o direito de se defender. Então, entendam uma coisa. Você pode apoiar o povo palestino, é justo e legítimo. Todos nós devemos nos solidarizar com os inocentes dessa tragédia causada pelo Hamas, de um lado e de outro. O que você não deve fazer é apoiar terrorista, porque isso é injustificável. A morte ao léu de civis judeus foi o que gerou a parte mais trágica da história da humanidade. Não há recria em 2023. Não existe argumento para te embasar. Um jovem de 22 anos foi morto com um tiro na cabeça depois de reagir a uma tentativa de roubo de celular. O crime aconteceu na noite do último sábado em Diadema, na Grande São Paulo. Eduardo Pereira da Silva estava com a namorada e uma amiga do casal quando um homem abordou o grupo exigindo os celulares. De acordo com o boletim de ocorrência, as 2 mulheres entregaram os aparelhos, mas Eduardo reagiu. Durante a luta corporal, o bandido atirou na cabeça do jovem. O criminoso, identificado como Lucas de Moraes Magalhães, tentou fugir e foi flagrado por um PM à paisana que, depois de dar voz de prisão, atirou contra o criminoso que morreu no local. E antes da gente abrir aqui para os comentários, esse crime trouxe à tona nas redes sociais uma fala de Lula sobre os motivos que levam bandidos a roubar celulares. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Para que rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho.